Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que me assistem em suas casas, o meu carinho e o meu respeito. Há muito que eu queria falar sobre o valor do IPTU e dizer que sempre algumas injustiças vão ser cometidas. E as pessoas têm o direito de recorrerem, ver se realmente o valor venal do imóvel não é aquele que consta. Mas a gente tem que ser honesto aqui na tribuna, dizer o que pensa, ser justo, coerente com a gente mesmo. E a história, ela é bonita porque ela se repete constantemente. Eu votei na atualização da planta de valores, porque acredito que esse projeto ainda é melhor do que estava em vigor, que tinha também muitas injustiças. E injustiças sempre vai ter em qualquer projeto detalhado e minucioso como esse do IPTU. E não conheço nenhuma cidade que governe sem a sua receita direta, que é o IPTU. Não conheci nenhuma cidade no país que baixou o valor do IPTU. E essa cidade não aumentou as alíquotas. E tem algumas injustiças, tem como tinha no anterior. Mas eu digo que a história se repete, que rápido, e eu vou falar assim do passado, porque quando interessa para alguns o retrovisor serve, mas quando não interessa o retrovisor não serve. Foi em 2001, quando no primeiro mandato, no primeiro ano de gestão, o PT botou um projeto nessa casa, que foi a verdadeira revolução. E o PT votou todinho. E eu dei uma história que o PT, desde o governo praticamente do Irajá, quase todos vêm votando sempre contra o IPTU. O IPTU só foi justo quando o PT governou. Quando não foi o PT, eles votam sempre contra. É fácil. Nós temos uma função de legislador aqui nessa casa que não podemos inviabilizar a cidade. E, sim, corrigir injustiças. Recorrer das injustiças. Eu pergunto, aqueles que muitas vezes simplesmente votam contra por votar contra. Podia ser o prefeito Marrone, ou qualquer um outro prefeito. Eu seria coerente na minha votação. Olha as votações do passado e vê quem é, que no primeiro ano do governo do PT votaram a favor e votaram no segundo. Inclusive, essa casa lotada, e eles chamaram a oposição de incoerente, que não queriam uma cidade melhor. E chamaram o Flávio Souza, que estava aqui, de piolho da burguesia. É só olhar o passado, olhar os jornais. A verdade tem que ser dita. Por quê? Não é do meu governo, vou votar contra, fazer críticas e críticas e críticas. Vamos ajudar a cidade a sair do atoleiro que está. Essa é a nossa função. A eleição passou e nós temos uma função de legisladores. É fácil votar contra. Coragem tem que ter para votar a favor e dizer o porquê. Eu faço, e fui muito feliz, aqui numa colocação, o vereador Roger Ney, se a cidade de Pelotas tiver 50% do valor que é arrecadado de PVA, nós teríamos uma outra cidade, retorna 50% que vai para o estado de PVA e seguro. E todo mundo tem a sua motinho. O meu filho comprou uma moto de R$4.000, paguei R$610 de PVA e seguro. E não retorna para a nossa cidade e ninguém fala nada. Falaram que a água subiu 10%, subiu, mas a luz subiu 24% e ninguém fala nada nessa casa. As pessoas querem saber a verdade. Falaram aqui do hidrômetro que é cobrado pelo Sanep. É verdade, é um absurdo isso. E eu sempre disse e condenei isso. E sou da base do governo. É errado, é errado. E no projeto que está entrando nessa casa,
da água sobre o consumo, pedir para que o hidrômetro seja pago pela autarquia. Porque a CE, nós compramos o poste, armamos a caixinha, mas quem coloca o relógio é a CE, porque está a serviço da CE. E como líder comunitário, sempre defendi essa bandeira, dizendo que era indevido o SANEP cobrar o hidrômetro do consumidor, e sempre cobrou. Parece que foi agora que passaram a cobrar. Ninguém fala. As pessoas, a comunidade, tem que saber diferenciar isto. Eu digo, e sempre disse, se eu tivesse dormido no tempo e acordasse, tu sabe, nesta casa, isso é uma vergonha para o Poder Legislativo, de qualquer instância que seja, do município, do Estado, da esfera federal, quem vota contra e quem vota a favor. Esta é a grande verdade. O PT deu o maior aumento da água, 34%, que a justiça condenou e tem que ser devolvido para os cofres públicos, para a comunidade. Isso não é dito, e não deu nada de aumento. E aí vem aqui falar, pobre do funcionalismo, que sofre. Mas quem é que mais desqualificou o funcionalismo que esse partido? Que botou taxa de lixo, queria criar a taxa de iluminação pública, PT, partido das taxas, partido dos tributos. Tem que ser dito. O doutor Anselmo sabe o quanto sofreu. Hoje, doutor Anselmo, o senhor está cheio de amiguinhos. Muitos que lhe apunhalavam, hoje lhe dão um tapinha nas costas. E o senhor sabe o quanto é duro ser um legislador. Graças a Deus, saí. O maior erro do homem não é nunca mudar. Não é mudar, é nunca mudar. Nós mudamos constantemente para melhor. O pior é mudar para baixo. E eu saí desse partido, foi o único de coragem, em 2000, que condenei o nepotismo e pedi a desfiliação, porque fui perseguido com ameaças. Foi a maior ditadura interna que conheci na minha vida. Quero dizer às vossas excelências que nós temos responsabilidade, sim. Todos os projetos cometem injustiças. E nós, legisladores, estamos aqui para vigiar as injustiças que podem ser cometidas. Inclusive, esse projeto do IPTU foi pedido 48 horas a mais para apresentar emendas e corrigir as injustiças. Se tem injustiças, por que não corrigiram? Empurraram com a barriga uma semana, 15 dias e muito mais. E agora vem falar que há injustiças. Tiveram todo o tempo do mundo para corrigir as injustiças. E simplesmente protelaram, empurraram com a barriga. Cadê as emendas para corrigir as injustiças? Pergunto. E um pensamento que me segue cotidianamente. Eu usei no slogan da minha campanha. Nelson Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Isto não vou calar, não vou parar. A cidade de Pelotas, quando queremos uma cidade moderna, queremos melhorias, e geralmente, quem inviabiliza os governos são os que mais cobram melhorias e fazem críticas de francos atiradores. Não sei se Deus irá me dar a oportunidade, mas Ele sabe
do que estou falando. Se um dia, porventura, eu fosse um homem, nem gosto de falar da palavra de oposição, que se opõe a tudo, e nem da situação, que está de acordo com tudo. Mas eu sempre disse, vim para essa casa para ser a solução. Mas, se não ganhasse o partido do qual estou, eu seria o mesmo Vicente. O mesmo homem. Sou humano, cometo erros, mas não iludo. Não faço demagogia e tenho um compromisso, sim. Nós temos tempo de validade nessa terra para concluir e fica o que nós fizemos aqui para nossos filhos, nossos netos e futuras gerações. Obrigado.